Bem-vindo de novo ao DWBcast. Eu sou o seu host 2 vezes no mesmo dia, Fred Pavão. E aqui agora está ela, que vai caçar coisa de universo expandido até de coisa não canon de Doctor Who, Thais Alves. Eu mesma, com certeza, né, gente? Curiosidade é aquela coisa, né? Você vai clicando no link, daqui a pouco tem 15 abas abertas. Pois é, Você cara. já quer saber de tudo que tem daquele universo expandido lá. Pois é, pessoas, estamos aqui de novo no mesmo dia, na mesma sexta-feira, se você está ouvindo esse DWBcast no dia do lançamento, claro, para falar sobre o universo expandido do Peter Cushing, cara. Exatamente. Exato. Então, se você abrir o seu feed e já tá ouvindo esse DWBcast, dá uma pausa e escuta o último, quem tá falando do Dalek Invasion Earth 2150D, o segundo filme do Peter Cushing. Isso aí. A gente revisou na terça-feira Doctor Who and the Daleks. É. Aí hoje, na sexta-feira, do 2150D, e agora a gente tá fazendo um DWBcast extra pra falar sobre as outras coisas do Peter Cushing, esses 2 outros pedacinhos do universo expandido dele, cara. Pois é, além dos filmes que já são maravilhosos, que a gente já enalteceu aqui pra caramba, né? A gente tem um conto, né? Uma short story, né? Baseado no universo aí do Peter Cushing, e também um quadrinho. Pois é, cara. Então, assim, o Peter Cushing, ele pincelou tudo praticamente, menos a série de TV, né, cara? Pois é. Isso é muito maneiro, porque você vê como ele realmente é um doutor, porque ele tá, tem até o universo expandido Até danado. o universo expandido ele ganhou, Pois né? é, cara. Então, só aquela pausinha pra gente não perder o costume, pra abaixar a música, subir a música de novo, e a gente já começa a falar desses 2 pedacinhos aí do universo do Peter Cushing. Vamos lá. Esse é um DWBcast mais curto do que o normal, né? Eu não sei nem se eu vou botar número nele, ou se eu vou botar ele como extra. É um extra, Vocês né? vão saber, vocês vão estar ouvindo já do jeito que é pra ele ser. Pois é. Mas o grande lance é que, assim, falamos bastante sobre o Peter Cushing, sobre todo o lance da Amico, sobre a compra dos direitos e tudo mais. Isso. E, como vocês bem sabem, né, até porque vocês conhecem bem Doctor Who assim como a gente, o Peter Cushing, ele não conta pra cronologia dos doutores. Ele não é o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Não. Ele é o Doctor Who, ele é um humano, ele tem uma nave que ele criou, chamada TARDIS, que não é a TARDIS, é TARDIS só. Não. Ele não roubou, ele criou. Exato, ele tem os companions dele, que são as 2 netas dele, a sobrinha, o namorado de uma das netas e um policial que tava ali com eles. Isso. Ele tem todo um microverso ali das coisas dele, né, cara? E aí, óbvio que tanto o primeiro quanto o segundo filme marcou muito a vida de várias pessoas em relação a fã de Doctor Who. É, né, gente? Porque pra muita gente, esses filmes foram o primeiro contato que elas tiveram com o Doctor Who. Pois é, e aí você pensa assim, tipo, Doctor Who tem muito essa mágica de pessoas que cresceram assistindo Doctor Who, elas já estão adultas o suficiente pra produzir conteúdo, né, cara? Pois é. E aí é óbvio que esse cara que teve essa passagem na série, ele vai gerar pessoas querendo escrever pra ele, mesmo quando às vezes ele nem vivo tá mais, né, cara? Pois Porque é. a gente tem 2 contos, a gente tem 2 histórias novas com o Peter Cushing, né, fora dos filmes, e ambas foram escritas pós-mortem. Ele já não Isso. estava mais aqui. Não, já As 2 não foram tava feitas mais. como uma homenagem, né? É. Elas se passam, né? A gente tem aí Doctor Who and the House of Old Darkmoor e Daleks vs. The Martians, né, cara? Esse conto, né, do Old Darkmoor, ele saiu em 2000 num livro de continhos de Doctor Who, né? Isso, é Short Trips and Side Steps. São historinhas, assim, de vários doutores. Aí, tipo, tem o quinto, tem o quarto, tem o tem primeiro, não sei o quê. vários. E tem o Doctor Who no meio, assim, de surpresa. Ninguém tava esperando isso. Pois e ele tinha é. uma historinha ali. E o Daleks vs. The Martians foi um quadrinho que saiu numa Doctor Who Magazine de primavera em 96. É, exatamente. Assim, Peter Cushing, né, já falei isso algumas vezes, ele faleceu dia 11 de agosto de 94. Isso. Ou seja, as 2 histórias foram feitas em homenagem a ele, né, cara? Pois é, muito legal isso, porque assim, é legal que você vê que provavelmente essas pessoas viram os filmes, gostaram dos filmes, sei lá, quando eram jovens, provavelmente, ou talvez um pouco depois, e elas foram trabalhar com isso. Eles viraram escritores, roteiristas e afins, e tipo, vamos homenagear esse personagem que é meio relegado, né? Fica meio de lado, porque, querendo ou não, os doutores canônicos que sempre tem a vez. Mas o Peter Cushing sempre fica ali esquecidinho. Então é legal você ver que pessoas que cresceram com isso, hoje já estão trabalhando com isso e hoje em 96. 96 e 2000, já no mundo mais contemporâneo,
já estão inserindo esse personagem dentro de coisas que são oficiais, né? Pois é, exato, né? Não é que isso canonize isso ele, é hein, muito gente? legal Pelo amor de Isso é Deus. muito legal você falar. Apesar de ser não canônico, é material oficial. É material oficial. É da BBC, Isso. é do Dr. Magazine. Tá ali carimbado com o selo das coisas da BBC, né? Pois é. E o que é mais maneiro ainda dessas duas histórias é que elas não se passam em períodos soltos, elas não se passam depois do segundo filme, assim, só pra... faz uma história aí com eles e foda-se. Não, elas se passam no meio entre um filme e outro. Porque qual é a grande diferença de um filme pro outro? No primeiro filme a gente tem Bárbara, Susan e Ian como companheiros do Dr. Who. Isso. No segundo, a gente pede o Ian e a Bárbara pra ganhar a Louise. E né, o primeiro filme conta a história da primeiríssima aventura desse doutor, né? Pois é. E ele nunca tinha viajado antes. Exato. E aí no segundo, você já vê que a tarde dele já tá diferente. É. Uma das netas dele foi embora, provavelmente com o namorado, né? Com o Ian. Sim. E a gente teve só a Louise e depois entrou o Tom. Então, assim, a explicação do caramba quem é essa menina... A gente não teve, né? Tipo, será que a De onde ela veio, pois né? Será que a Bárbara teve uma outra aventura com o avô? Será que a Louise já tinha o mínimo de conhecimento sobre essas maluquices que o tio fazia? E o Universo Expandido explica justamente isso, né, cara? Pois é, a gente tem que lembrar que lá no primeiro filme a gente tem um cliffhanger, que é uma cena final em que, né, o Ian quer sair aí da tarde, tipo, legal, agora a gente tá no jardim de casa de novo. Aí ele abre a portinha e o que tem lá? Uma porrada de romano ali de um stock footage. Não tem o jardim, tem os romanos, Exato, na verdade. e é justamente desse ponto que o conto, né, Doctor Who in the House of Old Darkmoor, começa, né, cara? O conto em si, ele não fala sobre romanos, Não. mas ele começa dando a entender que eles tiveram aventuras em Roma. Tiveram aventuras. Porque o episódio, né, o conto começa com o Ian voltando pra Tardes com roupas de romano ainda, e a Susan tirando uma onda com a cara dele, né, cara? Ou seja, com certeza, na hora que ele abriu ali a Tardes, rolou uma aventura. Eles saíram, eles foram ver o que estava acontecendo, se envolveram em altas confusões e voltaram pra Tardes. E esse conto fala, bom, eles estão voltando dessa aventura. Disso, né? Já acabou. Lembrando que esse conto foi lançado no ano 2000, né, cara? Isso. Então, assim, qual é o grande plot desse conto aí do Dr. Who? Que é maravilhoso. Lembrando que se você quiser procurar, ele tá no Short Trips and Side Steps, você acha pela internet dando uma procurada. Sim. Super legal, é um conto de o quê? Umas 20 páginas? Não, é rapidinho. nem isso, umas 15 páginas. É rapidinho. Gostoso de ler. É coisa de meia hora, 40 minutos, você lê tudo. Pra quem lê inglês, tá, gente? Exato. Treinem o inglês. É muito bom treinar inglês lendo coisas do Dr. Who, porque é uma coisa que a gente gosta, né, Sim. cara? E é um conto fácil de ler, não é rebuscado. Não, é tranquilo. Pois é, e é muito maneiro porque ele não é só uma homenagem ao Dr. Who do Peter Cushing. Ele é uma homenagem ao próprio Peter Cushing, em tudo, né? Sim. Porque qual é o grande lance, né? Esse conto foi escrito pelo Justin Richards, que ele não é uma pessoa que tem um currículo curto em Dr. Who. Pelo contrário. Ele já fez muita coisa, assim, tudo que você imaginar, o Justin Richards já fez. Ele já fez áudio, ele já fez livro, ele já fez quadrinho. Enciclopédia. Sério, a gente tem enciclopédias que são escritas por ele, então ele é um cara que ele é muito confortável em tudo de Dr. Who. Esse cara é um cara que com certeza tem uma visão ampla de tudo que pode e o que não pode, que já aconteceu e que ainda não aconteceu em Dr. Who. Então, a partir disso, ele consegue fazer uma história que ele sabe que ainda não foi escrita e que vai ser interessante dentro do cânone ali, né? E é muito legal porque o ritmo da escrita dele, assim, muito... Eu consigo visualizar um filminho. Porque eu não sei se é o jeito que ele escreve, assim, as passadas de uma cena pra outra. Ele é muito bom. Parece uma virada de câmera, ele né? Ele é muito bom. Ele é bom, ele é bom, gente. Vamos lá. Qual é a história desse conto? Eles estão ali, eles acabaram de voltar de uma aventura e eles ainda estão tentando voltar pra casa. Só que qual é o grande lance? Eles precisam de um referencial da época onde eles estão. Tipo, em sempre que ano... a história de a gente tem que voltar pra casa. Eu levo vocês, mas só tem um probleminha. Então, mas isso é muito legal porque tanto a Susan quanto o doutor, eles explicam assim, não, Ian, não é só chegar e botar pra casa. A gente não pega e escolhe um ano aqui. A gente tem que falar o quanto de ano, né, de tempo que a Tardes vai voltar ou avançar. Então, para isso, a gente precisa saber exatamente onde a gente tá parando. E aí, não é nem dito em que ano eles param, mas não a parada, eles estacionam ali no... Um muro é tipo um pântano, vai, é uma charneca, eu diria. Isso. É um lugar assim, é tipo um pântanozão mesmo. E aí eles estão ali parados, não sabem direito o que está acontecendo, e eles veem
essa figura meio fantasmagórica dessa menina loira, toda de branco, andando pelo pântano. E quando eles ainda estão chegando lá, a Susan, ela repete uma ação que ela fez lá em Dr. Who and the Daleks, que ela começa a ver o que tem no chão, qual é a plantação, a vegetação, Sim. o tipo de mineral que tem ali. E ela fala, olha, aqui eu achei isso. Eu não lembro exatamente o que ela achou, mas ela fala o que ela encontrou. Aí o doutor fala, que interessante. Então, assim, eles estão colhendo amostras pra falar pra TARDIS, a gente tá nesse período aqui, tá bom? Então, essa TARDIS, esse é o referencial. Isso é muito bacana, porque essa TARDIS do Dr. Who, ela não é como a TARDIS do Doutor, que é um ser sapiente. Ela é só uma máquina. Não, tipo, gente. ela é um carro. Que ele inventou. Então, assim, ele precisa... É o que ele fala, a TARDIS, ela não é um instrumento de você chutar qualquer coisa. Ela é um instrumento de precisão. Ele fala assim. Ele fala então, ela isso. precisa do máximo de dados possíveis De referência. pra não fazer merda. Porque senão a gente pode parar num lugar super perigoso. E a gente viu que isso Tipo, já acontece. Tipo os caros. Tipo né? os romanos ou também. tipo os romanos que a gente fez de qualquer jeito. Pois E é. aí, vamos lá. Eles veem essa figura fantasma agora dessa mulher. O doutor, ele toma as rédeas de ver o que tá acontecendo com ela. Se ela tá sonâmbula, se ela é uma aparição, se é qualquer coisa. E ela meio que volta a si, né? Ela fala, realmente eu tava dormindo, tá não sei o quê. Aí ele fala, não, tudo bem, eu levo você em casa, né? O jeito que ele escreve, que o Justin escreve o doutor do Peter Cushing é muito como era o doutor mesmo. Ele é doce, ele é educado, Ele é né? um gentleman, Ele é um na gentleman. verdade. E aí, eles levam essa menina pro que seria a casa dela. E o que é descrito é que, assim, é uma mansão, né? Uma casa no meio de um pântano. E ele fala assim, a casa é toda preta. Tipo, a casa é escura. Então, gente, assim... Depois de toda essa descrição, vocês já estão vendo que é meio terrorzinho, Exato, né? Justamente, é isso que eu tava clima falando. de terror. É uma mulher de branco. É, uma mulher loira. É uma charneca à noite, tá frio, tem uma mansão escura. Gente, Não, terrorzinho. Não, e o que é muito legal, Que porque, é pra porque de novo... homenagear, Exatamente, o Peter Cushing, né? né, ele teve a fama dele porque, por exemplo, ele fez o Sherlock Holmes, né, Sim. nas primeiras adaptações. Sim. Ele fez o Dr. Frankenstein em Frankenstein. Sim. Ele fez o Van Helsing em Drácula. Então, assim, a maior parte da carreira do cara, que destacou ele, foi justamente nesse terror gótico, Pois é. nessa coisa, adaptação de clássico da literatura. Então, nada mais justo do que o conto dele ser feito em cima disso. Ter Então, essa assim, ambientação, né? e o que é muito legal, porque a gente tem tanto Dr. Who and the Daleks quanto 2150D sendo filmes de sci-fi. Isso, A gente tem um é mais isso. ação, o Sci-fi outro é zaço. um é mais de ação, né? O outro é mais um conto mais devagar, mas enfim, os dois são sci-fi. Esse não, ele não se propõe em momento nenhum a ter ET ou robô Não, ou não sei o não, que. Não, não tem. é um conto de terror. Isso. Tipo, ele chega na casa assombrada, aí tem... E todos os arquétipos de terror estão ali. Tipo, tem o mordomo gigante que fala pouco. Estranhão. Tem, que é meio lurk, né? Tipo, meio tropeço. bizarrão, Aí porque tem o cara que ele é descrito, tipo, ele é o rosto é angular, o cabelo todo pra trás. É uma porra de um Conde Drácula. Isso. E o melhor de tudo, de melhor novo, de tudo. esse livro foi escrito em 2000, esse conto, né, cara? O mais maneiro de tudo, o nome do dono da casa do marido dessa É o mulher quê? que eles acham É o quê? é Conde Tarkin. Então vamos lá. Se você Cara, não tá reconhecendo a palavra Tarkin, sim. a gente te explica. O Peter Star Cushing- Wars. Exato, o Peter Cushing, além de ter feito esses personagens aí de filmes de terror, e Sherlock Holmes, ele fez... E Dr. Who? E Doctor Who, ele fez ninguém menos do que o Grand Moff Tarkin, cara, em Star Wars. Um dos líderes ali do Império, do lado do mal. Sim, um cara ali que tava sempre batendo de frente com o Darth Vader, porque Pois cada é. um tinha uma visão, né? Isso. O Darth Vader que tava na fé cega da força, enquanto ele era um cara mais militar. Isso. Enfim, e aí você tem essa puta homenagem, tipo, tem uma um pouquinho mais sutil antes, que quando ele encontra a menina andando, ele fala assim, você tá dando uma volta à noite, eu tô vendo que você tá de chinelo. Realmente, chinelos são muito confortáveis, mas não pra andar assim. É. O Peter Cushing, qual era o lance? Quando ele tava fazendo o Grand Moff Tarkin, o Tarkin usa umas botas autonas de militar, né? É. Machucava muito o pé do Tadinho. Cushing. Aí ele falava assim, tem como vocês filmarem os meus takes da cintura pra cima pra eu poder usar chinelo, tipo flip-flop, assim, de fofinha? Ele falou, tudo bem. Tanto que Pantufa. essas pantufinhas, elas estão expostas no museu hoje em dia. Sim, as Então, que assim, ele usaram, as que ele usava, usou na filmagem, tá lá bonitinho. Pois é, então tem essa homenagem, você tem o nome do vilão ali, que a gente vai descobrir na frente, que é o vilão, sendo Tarkin. Ele é um conde. Ele é um conde. De novo, o Drácula, Cushing fez o Van Helsing, né, cara? Exato. Inclusive, o fato dele ser um conde, esse vilão, na minha cabeça, é assim, eu só consigo visualizar o Christopher Lee fazendo. É assim, Caraca. o Dr. Who é o Peter Cushing e o Conde Tarkin é o Christopher Lee.
Eu imagino o Christopher Lee fazendo o Conde Tarkin e a Jonah Lumley fazendo a Verônica, que é a mulher. Na verdade, Sério. eu visualizei o próprio Peter Cushing como Conde Não, mas aí dá Tarkin. confusão demais. Não, mas aí, tipo, caracterizado de uma forma diferente, Não, mas entendeu? tá, por causa do Tarkin. Não, mas Sim. é o Christopher Lee, cara. Não, pra mim é o próprio Cushing. Tudo bem. Ele é descrito, é porque como ele é descrito com um rosto angularzão, é bem o Christopher Lee. Mas o Cushing também. Mas eu não sei, Aliás, cara. o rosto deles é meio parecido, porque é aquele homem alto, magro, Tá. inglês, de... Cheekbones, com as maçãs do rosto proeminentes, o rosto fininho. Não sei não. Eu acho que quando o Justin Richards colocou ele ali, ele fez pensando um pouquinho no Christopher Lee, sim. Porque faz sentido ser antagonista do outro, né? Sim, faria sentido. Uma coisa Eles que, eram muito amigos, que muito é próximos. o headcanon. Com o Vincent Price também. Sim. O headcanon da minha cabeça dessa parte não canon é que o mestre do Dr. Who é o Christopher Lee. Sem dúvida. Assim, Não. Numa aventura Óbvio. onde teve o mestre, Gente, né, se eu tivesse uma tarde... o Mr. Masters Sim. é o Christopher Lee. Se eu tivesse uma tarde, eu voltava no tempo pra fazerem um filme com o sim. Cushing e o Christopher Lee como doutor e mestre. Exato. E o Vincent Price fazendo uma versão do Brigadeiro. Pode ser. Pronto. Tá aí, eu vou escrever essa porra. Vamos fazer essa fanfic. Mas enfim, voltando ao conto, né, ele é uma aventura de terror 100%. Maravilhoso. Tem o Conde, aí tipo, a mulher é meio suspeita, ele fala assim, Tudo muito tá estranho. meio tarde, vocês não querem ficar aqui, tipo, tá um clima... Aí o doutor fala, tudo bem, a gente ia embora, mas eu não vou negar a sua hospitalidade, a gente fica. Aí, tipo, a Susan acorda de madrugada porque ela escuta uns barulhos estranhos. Pois é, barulhos estranhos, madrugada, casa estranha, nunca foram ali. Pois é. O cara é bizarro. E aí, qual é o lance? tudo errado. A gente vai descobrindo, lembrando, nessa aventura ela conta com o Ian e com a Bárbara ainda, porque é imediatamente após ali o filme, né, Os do Dr. Who eventos. The Daleks. E aí, qual é o lance? Na madrugada, quando a Bárbara acorda, aliás, quando a Susan acorda, ela começa a explorar a casa, ela se depara com o Ian voltando do quarto da Bárbara. Olha lá. No meio da madrugada, e eles começam a ouvir um barulho estranho. E o que eles escutam? No sótão tem uma sala trancada e eles escutam a voz do Conde Tarkin pedindo ajuda. Exato. Eles vão lá, acordam o Dr. Who e a E Bárbara. outra coisa, o mordomo está morto também. Então, mas é depois que eles acordam o doutor e a Bárbara, e quando eles vão investigar, eles descobrem um mordomo morto. E aí eles ouvem esse barulho, o cara tá pedindo ajuda. O que eles pensam? Entrou um ladrão, matou o mordomo e trancou o Conde dentro dessa sala aí. Aí eles tentam ali... Sala trancada. Eles tentam dar porrada na porta, mas o lance é que a porta é pra fora, eles estão forçando pra dentro, aí ela não consegue. Eles falam, vamos caçar uma chave pra abrir. Não, primeiro a chave, né? Primeiro eles tentam a chave. Aí eles acordam a Verônica. Eles vão acordar a Verônica, que é a esposa do Tarkin, e fala assim, tem a chave? Ela fala, não, então, eu sou proibida de subir ali. Aí ela começa a desabafar com a Bárbara, que ela fala, muito legal essa o meu cena. marido, porque o doutor, já que não tem a chave, a gente vai derrubar a porta. E aí a Bárbara fica com a Verônica, ela fala, é complicado, porque o meu marido, a gente é casado há pouco mais de um ano, ele era um cara doce, ele era um cara legal, e de uns meses pra cá, ele tá muito estranho, ele só fala do trabalho, ele só fala desse laboratório dele. Aí a Bárbara fala, ele é que nem o meu avô, ele é um inventor, ele é um cientista. Ela é mais ou menos. Aí, enfim, eles ficam tentando abrir a porta. E ela fala que é por isso que ela anda sonâmbula, porque ele tá diferente, E ela não também dorme tá direito, esquisita, não dorme direito, bababá. E aí, qual é o lance? Eles vão atrás de um De um machado. machado, porque o doutor e o Ian desistem de tentar derrubar a porta. E eles falam, vamos procurar um machado. E, como eles descobriram agora que tem essa informação de que ele é um cientista, eles vão pro laboratório pra tentar achar um machado, não acham, e encontram com o Conde. E o Conde fala, o que vocês estão fazendo aqui? Eles falam, eu ouvi os barulhos, que não sei o quê. Pois é, então você conseguiu soltar, que bom. Mas soltar da onde? Do sótão. E aí fica aquele climão, porque não era pra eles estarem... Essa é a hora do tan, O laboratório em si é uma baita homenagem também ao Peter Cushing, porque o jeito que ele é descrito é o laboratório de Frankenstein. Sim. Eles falam assim, ele é no porão, inclusive, aí quando a entra... descrição é bem... detalhada desse Sim. laboratório. Aí tipo, é no porão, as paredes são todas de pedra, e tem fileiras de prateleira de livro... E aí tem uma mesa com um negócio jogado e tem um monte de fio pra cima pra pegar o raio, tipo... É o laboratório de Frankenstein. É a descriçãozinha do Victor mesmo, total. E é muito maneiro porque chega o Conde de novo, eles falam naquela, você não tava lá em cima? E ele já desembucha, ele fala, eu tenho um segredo, eu tenho um irmão gêmeo que é louco, e ele... Não, eu tenho um irmão e ele é louco, e eu tranquei ele lá em cima porque eu fiquei com dó de levar ele pro manicômio, não sei o quê. Mas sabe como é? Eu fiquei com dó, é família. Pois é, só que aí qual é o lance? Como eles já tinham dado porrada na porta, o cara consegue sair, e quando ele chega, qual é a revelação? Ele é igual ao Conde. Idêntico. Tipo, eles são idênticos. Aí ele fala,
A única diferença é que ele é um pouco mais velho, né? Ele é descrito assim, ele ligeiramente mais velho, parece que ele tá mais cansado, né? E ele fala assim, olha, mas tá que vendo? eles têm o mesmo rosto, isso é claro, assim. E aí começa o plot da história, o plot twist, que é assim, ele fala, um deles tá falando, ele é o meu irmão louco que eu tranquei, e o suposto irmão louco fala assim, é essa a verdade que você tá dando? Quando eu te criei, eu te dei um cérebro, por que você não usa? De novo, isso também é muito Frankenstein. Então a gente fica nessa dúvida de tipo, caralho, peraí, é o irmão louco falando loucura? Ou ele é o conde original que foi preso pela própria criação, cara? Pois é, porque o que ele fala assim irmãos, tá mais pra eu ser o filho, seu pai. Ou seja, você é a minha criação. Eu acho que o cara mais velho criou uma versão um pouco mais jovem dele mesmo ali. Um Prometheus moderno, talvez? Prometheus moderno. E aí, por conta disso, a Verônica não tá reconhecendo o marido por causa disso, porque não é a mesma pessoa. Exato. E aí qual é o lance? Eles começam. Ele fala, o mais velho fala com a Verônica, tipo, me reconhece, minha amada, sou eu, não sei o quê. Sou eu, tal. Aí, né, eles começam a se pegar na porrada, o Ian tenta apartar, e nessa eles empurram ele, porque ele é um paspalhão, ele cai na lareira e rola um log, né, uma lenha ali, e começa a pegar fogo na casa. Começa a pegar fogo, isso. Pois é. Aí o doutor com os companheiros saem da casa, né, pra tentar fugir do fogo, tentam levar a Verônica e ela fica tentando apartar a briga dos dois. Pois é. Nessa, eles empurram ela no calor ali da briga e ela cai de cara na beira da lareira. Ela cai, é como se fosse assim, ela gente, bate ela a cabeça bateu a cabeça e morre. Assim, morreu. Pois é. Instantâneo. Pá, caiu, bateu a cabeça, já era. Pois é, a cena corta pra fora da mansão, que tá o quarteto da Tardes ali, e o Conde sai. A cena, né, é descrita assim, tipo... na hora que eles estão saindo ainda, quando eles ainda estão na casa, tipo assim, vamos. Aí o Conde fala assim, não, eu tenho que salvar a Verônica. Não, isso é depois que ele sai, na real. Porque ele sai e aí o livro descreve assim, tipo... Não dá pra saber, não dá pra identificar qual dos dois era. É isso. Porque ele tava todo coberto de fuligem. E aí o doutor fala assim, seguinte... é descrito, né, que a casa tá pegando fogo, não tem mais salvação. Não tem jeito, E o doutor falou, vem com a gente. Não tem mais o que salvar aí. E aí o Tarkin fala, não, eu tenho que voltar pra Verônica. Isso. E ele é descrito que ele entra de novo ali na chama mais alta, que pra é justamente ela. onde começou a briga. Quando volta a cena, ele já tá com a Verônica. E aí a Bárbara pergunta, nossa, eu achei que você tinha morrido. Achei que você tinha morrido. E a Verônica não responde nada. Ela dá um sorriso, ela chega no marido e fala, que bom que eu tô com você de novo, não sei o quê. E aí o doutor fala, tudo bem, então é hora da gente ir embora. No que a Susan chega e pergunta assim, fala assim pra ele, poxa, 1000 perdões pela sua casa, desculpa pela sua casa, é uma pena. E o Conde fala assim, olha, tudo bem, bem material a gente recupera. E o doutor fala, mas as pessoas amadas não. Olha que legal, que bonitinho. E aí eles vão embora e acaba, tipo, eles entram na tarde, ele fala, obrigado por ter dito em que ano a gente tava, não sei o quê. Eles voltam pra tarde. Aí tem tipo... Pela hospedagem, por tudo, né? Obrigado por tudo. Tem aqui... Quando acaba, tipo, os nossos heróis vão embora, mas ainda tem, tipo, um parágrafo ainda falando assim. E eles ficaram olhando as chamas, e quando as chamas se abaixaram, só tinham 3 coisas dentro da casa. Um corpo todo queimado, carbonizado, um corpo de mulher na beira da lareira e um outro corpo protegendo ela como um abraço final de um casal. Olha lá. Então qual é o lance? O Tarkin que voltou pra salvar ela era realmente o Tarkin velho. Isso. Que foi, tipo... Ele não tinha por que ficar com o doutor se a mulher tava morta ali. Ele preferiu entrar e morrer ao lado dela. Junto com ela. Ou seja, quem tava com o doutor e a trupe dele ali eram fantasmas, cara. Isso, já não eram mais eles. De novo, não tem elemento sci-fi nessa história. Não, é 100% um filme de... É um terror, mas é meio romance, né? Porque, tipo... mas o terror gótico, antigo, Mary Shelley exatamente. mesmo. Ou o próprio Bram Stoker, né? É exatamente isso. Tipo, lindo, pra você ver como é cara. uma homenagem às coisas que o Peter Cushing e o Christopher Lee fizeram, cara. Você tem ali, tipo, o lance da paixão, né? Os dois amantes que ficaram juntos até o final, mesmo isso fazendo eles morrerem. Gente, é maravilhoso. Cara, é maneiro demais, cara. E é bonito, né? É uma história bonita, porque a gente sempre fala que o terror, na verdade, ele esconde dentro do terror os elementos que estão no coração mesmo, né? É sobre relacionamento, é sobre... Muitas vezes, esse tipo de amor verdadeiro. Tem muito encontro de terror, esse tipo de história. E é o tipo de história que, assim, eu comecei a ler, tipo, legal. É uma história... Tá bacana, vamos aí, vamos ver como é que é.
ao O final longo, é muito eu surpreendente. sabia que era tipo... Foi melhorando, É, né? eu espero que você não tenha estudado isso antes de ler, mas enfim. Quando foi chegando no final que eu vi, tipo, falta 2, 3 páginas. Caralho, tem que resolver isso. Meu Deus, como assim? Mais uma volta agora no final. E aí tem esse último parágrafo que explica tudo, você fica, caralho. Mas é tão legal, eu gostei demais. Eu gostei muito desse finalzinho que mostra, poxa, eles ficaram juntos até a morte, sabe? Tipo, Sim. ele foi salvar ele foi ficar com ela. Não, Cara, e aquele lance, né, da é criatura demais. se voltando contra um criador, tipo... Não, tem os elementos das histórias de terror que o Cushing participou, então é maravilhoso. Sim. Cara, não tem... É 3 de 3, 3 de 3. Não, é maravilhoso. Whittaker de Whittaker. Pra você o quê? Capaldi de novo? Esse conto, É. ai, Qual é bem legal. Qual a sua nota aí pra The House of Old Darkmoor? Ai, cara, eu não sei, eu acho que eu daria um Capaldi também. Você fica Capaldi, tudo bem, mas... Eu tô dando Capaldi, eu tô dando cara. Capaldi. Não tem. E aí, beleza, esse E conto... eu gosto dessas ambientações assim, tipo meio góticas, meio Pois Penny é. Dreadful, essas coisas assim, Não sabe? seria muito um arquinho de Penny Pra Dreadful? isso? pra caramba. Pois é. Muito lindo. Vamos lá, pessoas. Isso foi um continho que saiu ali no Short Trips and Side Steps em 2000, cara. Só que antes, em 96, Olha lá. na Doctor Who Magazine especial de primavera, né? A Doctor Who Magazine, ela primeiro saía semanalmente, né? Era weekly. weekly. Depois ela virou monthly, ela, como é até hoje, né? Mensalmente. Hoje é mensal. Só que depois de um certo tempo começaram a ser especiais de estações. Então tinha Isso. especial de verão, especial de inverno, tá, não Eles sei têm o quê. alguns especiais ainda até hoje, né? Exato. Quando foi em 1996, no especial de primavera, era uma Dr. Magazine falando só sobre as coisas do Peter Cushing. Assim, tinha outras matérias, você também acha essa Dr. Magazine Mas a fácil aí capinha pela é com internet. ele. Mas o principal ali é justamente o Peter Cushing. Isso. E como toda boa Dr. Magazine, ela tem um quadrinho dentro. Nada mais justo do que ser um quadrinho como história do Peter Cushing. Quadrinho rápido, cara. São Exatamente. 8 páginas de quadrinho, como era ali de praxe dentro do Dr. Who Magazine, né, cara? Que é o Daleks versus The Martians. Exatamente. E essa história funciona como um prequelzinho de 2150D. Exatamente. Porque qual é o lance? O doutor, ele já tá na tarde dele sem a neta, não temos mais a Bárbara. Não tem mais Bárbara. Mas temos a Louise, que é a sobrinha dele. E é maneiro porque, assim, vamos lá. É uma introdução ao personagem. Exato. mesmo, Parece assim, que é a primeira aventura dela, de Isso, todas. é o que fica parecendo. E aí, o que é mais legal nisso? Tudo bem que o conto, né, o Old Darkmoor, ele saiu em 2000, 4 anos depois disso. Mas, cronologicamente, ele tá... Acontece o depois. conto é antes. Isso. Então, qual é o lance? A gente acabou de sair de uma história de terror gótico, né, cara? Do Conde, da Amada, não sei o quê. E a gente começa uma próxima história em Marte. Tipo, começa assim, o planeta vermelho. Muito legal. Aí tá, o doutor A Susan. gente não sabe se tem gap entre uma e outra, Não, né? tem porque Deve a ter. Bárbara saiu com Ian em algum momento e entrou a ele sai. Louise. Isso. Mas, de novo, é que nem... Não, eu não sei se teve aventuras extras. Não, com o certeza outro. teve. Deve ter De tido. novo, isso é aquele espaço que tem dos segundos entre a série que a gente fala, ó, isso aqui é espaço pra quadrinho. É gap. O espaço entre Old Darkmoor e Daleks vs Martians é espaço pra história do universo expandido, se alguém quiser fazer Pra quem hoje. quiser fazer, exatamente. Exato, então a gente tem o trio novo em Marte, Dr. Susan e Louise em Marte, e ele fala assim, olha, chegamos em uma das maravilhas do universo, isso aqui é o bolsão atmosférico de Marte. Aqui tem oxigênio, onde um dia já foi uma civilização, né? E aqui mais pra frente, ele começa a andar e ele muito fala... legal, e gente. aqui é a esfinge de Marte, é o rosto misterioso de Marte. Vamos lá. Você que é mais novo, você que nasceu depois de 2000, você não pegou isso, talvez. Teve uma época que era assim, né? A gente não tinha essas câmeras, entre aspas, Não boas que elas tinha, têm hoje. gente. Então era assim, qualquer borrãozinho em foto que tirava de superfície de Marte ou da Lua, enfim... Aquelas ó, é o resoluções rosto. que hoje tem qualquer celular, né? Não, hoje em dia, né, já é melhor, mas ainda pega muita imprecisão. Mas teve uma época ali nos anos 90 que tinha assim, o mistério do rosto em Marte. Rosto em Marte. É que, meu Deus, forma um rosto. E Tinha muito isso. E muita coisa se criou em cima desses mistérios da NASA e tudo mais. É bem isso mesmo. E o Dr. Who do Peter Cushing bebeu um pouco disso, porque ele vai mostrar pra sobrinha e pra neta as maravilhas da sociedade perdida de Marte. Ele falou, ó, tem esse bolso atmosférico, que é muito legal. E é genial, porque assim, se alguém questionar, tá, e aí, como é que eles respiram? Tem um bolsão atmosférico aqui. E aí ele fala, ó, e ali pra frente tem esse rosto que ninguém sabe o que é, né? Quando eles estão ali apreciando a maravilha desconhecida, do nada aparece um Dalek, alguns Daleks, né? E tentam pegar eles três. Ah, não, intrusos têm que ser capturados. Eu tô falando, meu Deus, Daleks, não sei o quê. Dalek de novo, Nisso, né? Que ele já viu várias vezes. Pois é, nisso
vem um ET, cara. Vem um Um marciano ET, um nativo. marciano. Eu adorei essa parte. Que inclusive cara. é igual o Bilu, né? Então. É um marciano Bilu. É um marciano que é aquele extraterrestre É um grey, é um grey. Típico, quer dizer, né? Sem boca, olhão. Isso, é o olhão, aquele crânio mais maiorzinho, arredondado. É, um grey. Isso, é exatamente assim. Não é um Ice Warrior. Não é um Ice Warrior, eles devem estar em outra parte do planeta, não sei. Não, ou nessa realidade ele não existe ainda. Não sei. Qual é o lance? Os marcianos salvam eles levam ele pra dentro da esfinge. Eles falam com eles telepaticamente, olha como eles são mais avançados do que a gente. Então, mas é muito que maravilhoso. Porque a Susan pergunta assim, vovô, como eles falam sem falar? Sem mexer Né? a boca, porque os marcianos salvam o doutor e a Susan. A Louise ficou pra trás. Ficou. Pega ali pelos Daleks. Tadinha, ela não tem experiência ainda por isso. Exato. E aí os marcianos, eles levam ele pra dentro ali da estrutura da esfinge e eles contam pra eles que eles são uma sociedade já mais antiga, mas que eles não entendem ainda essa estrutura. Tipo, eles têm essa esfinge ali, mas eles não sabem o que é. E tem uma porrada de hieróglifo e eles não sabem decifrar aquilo. E tem essa invasão acontecendo. Eu gosto que a Susan, ela entra assim, ela fala, olha, vários hieróglifos, vamos ver o que é. Tipo, ela é muito curiosinha, pois é, né? E aí o importante mesmo é o quê? O que o doutor pergunta, mas você sabe o que esses Daleks vieram fazer aqui? E aí o marciano principal fala assim, eles vieram, na verdade, pra invadir o planeta azul. Eles só estão aqui. E aí o doutor mata eles na hora. Eles estão usando aqui de base doutor... pra atacar outro lugar. Isso, é o que o doutor fala. Eles só estão usando Marte como base pra fazer uma invasão na Terra. Na Terra, a gente como não pode sempre. deixar isso acontecer. Eles estão meio, fixados, né? Pois nessa Terra. E aí, enquanto eles estão ali prendendo a Louise, ela tá num negócio meio que de distração de memória, não sei o quê. Eles perguntou, como é que você chegou aqui? Porque pelos nossas pesquisas aqui, nessa época, em 60 e pouco, os seres humanos ainda não têm capacidade de explorar essa parte do espaço. Quem é você? De onde você vê? Ela fala... Gente, é antes do Homem à Lua, pense nisso, 66? Né? 69. É verdade, é em tese antes do pré-Homem na Lua. Exatamente. Se eles estão realmente em 66. E que a Lua é mais pertinho, hein? Não, mas isso se eles estão em 66, né? Assumo que sim, porque o segundo filme é em 66, então isso deve ser ali 65, 66. Um pouquinho antes, E aí ela fala, não, eu vim com meu tio na TARDIS dele. O que é TARDIS? É uma nave espaço-tempo, vai pra onde ele quiser, quando ele quiser. Aí os Daleks falam, mas beleza. Mas essa, Luiz, também vou te contar, ela tava sobre entregando ouro. Pressão, né? Eu sei, E aí ela fala assim, não, tá bom. Os Daleks falam, beleza, vamos pegar esse velho, a gente tira o conhecimento dele e a gente vai poder chegar onde a gente quiser, quando a gente quiser. É muito legal, que assim, mudança de planos, agora vamos capturar a nave TARDIS, né? Não, é muito maneiro, porque aí qual é o lance? A Louise tá ali presa, o doutor tá com a Susan embaixo, e qual é a grande descoberta dele? Ele fala assim, nossa, eu já matei, isso aqui não é hieróglifo, não é letra antiga, nem nada. Isso aqui é um código de ativação. Aí a Susan, pra quê? Aí ele fala, a esfinge de Marte não é uma esfinge. Ela é um robô gigante. Ou seja, né, gente? Aí o Fred já aumentou pra mais de 8 mil. Cara, quando eu falo, cacete, que Doctor Who nada mais é do que um tokusatsu britânico... Mas é mesmo? Você não acredita. Cara... Em quadrinho, então, vamos lá, a gente saiu... Que fica exponencialmente piores. A gente saiu de uma mansão gótica no Old Darkmoor pra um robô gigante lutando contra Daleks em Marte. Mas essa é a magia de Doctor Who, todos esses gêneros combinando entre si, tipo, é maravilhoso. Isso se aplica até com os não canon, né? Pois é, cara. Pois é, basicamente o plot acaba assim, né? Porque são só 8 páginas, né? O doutor fala pra Susan, seguinte, você controla o robô. Você mata todos os Daleks que vierem pra cima, enquanto eu entro na nave pra salvar a Louise. Não atira na nave. Aí ela fala, tudo bem. Porque ela tá lá dentro, senão a gente não consegue salvar ela. Ele entra na nave, salva a Louise, só que no meio ali, né, os Daleks começam a atacar, tal, a Susan fica nervosa e ela perde um pouco do controle do robô. Porque qual é o lance? Os Daleks começam a levantar... Ela é uma criança também, né? Os Daleks começam a levantar voo com a nave, eles falam assim, não, a gente já tá com o doutor aqui, vamos pegar ele, vamos pra Terra, vamos fazer agora o que tem que fazer. E eles levantam voo, a Susan perde o controle e o robô gigante atira na nave. Atira diretamente na nave. E a nave cai e explode e ela fica assim, ela, né, vai de encontro ao robô gigante, né? E aí a Susan começa a chorar, ela fala, nossa, eu perdi o meu avô e a minha prima, né? E é muito maneiro porque os marcianos, tem uma hora que eles falam um inglês meio quebrado, né? E ele fala assim, nossa,
muita tristeza. E aí ele abraça a Susan, né? É bonitinho. Ela abraça ele, na real, né? Sim, ele Que se abraça. como ele tá falando telepaticamente, né? É. E aí, como um super-herói, vem o doutor montado na navezinha do Dalek, aquele andador do Dalek, É a com parte a de Louise. baixo de um Dalek. É o negócio que eles usam pra flutuar fora da né? nave, né? É. Porque lembrando, esses Daleks aparentemente ainda precisam tá pisando em metal. É verdade. Porque a nave é de metal, eles estão andando. Isso. Quando eles estão na superfície de Marte, eles estão nesses carrinhos Esses de metal. carrinhos, é verdade, é um carrinho mesmo, que tá os dois em cima Exato. do negócio. E aí tá o doutor com a Mó Louise legal. e ele fala, querida, não precisa chorar, eu tô aqui. Oh, que bonitinho. E ela fala, o que houve? Ele fala, eu consegui sair no último minuto, não sei o quê. Que ele é doutor, né, gente? Ele se despede ali dos marcianos, Sim. entra na tarde e elas falam, mas e agora? A Louise fala, e aí, tio? Agora que a gente atrasou os Daleks, será que acabou a invasão? Aí ele fala, olha, a princípio parece que sim. A gente pode ter atrasado os planos deles, mas uma hora ou outra eles vão querer atacar o planeta azul. É o que ele fala, tipo, a gente conseguiu no máximo atrasar eles, mas eu não consigo tirar da minha cabeça que isso pode ser o começo de uma guerra. E aí, o que acontece, E menino? aí a gente cai direto em 2150D. Isso. Ficou o lance, os Daleks como se fosse iam o prequelzinho Exato. do filme. Os do Daleks segundo iam filme. invadir a Terra em 60 e pouco. É. Aparentemente 65, 66. É. E a gente vê, né, que ele, a Susan e a Louise, no começo de 2150D, inclusive a Louise tá com as mesmas roupas. Eles estão ali na Londres 66, provavelmente para checar se os Daleks não tinham chegado ali. Não chegaram. E quando eles foram pra 2150, eles viram os Daleks que já tinham invadido a Terra há um tempo. Pois é. Então, assim, foi o que ele falou. Eu atrasei eles, mas eu não acabei com esse. A gente acabou com esses Daleks aqui, mas deve ter um monte mais. Scaro ainda tem. Pois é. E a gente vê um Dalek evoluído, um Dalek que pisa no chão sem carrinho. Pois é. Então, quando eles chegam lá em 2150, são justamente São o que as vem depois. consequências dessa As consequências desse evento. Tipo, olha, os Daleks já estavam de olho na Terra, eles já sabiam da existência do planeta azul, eles estavam só montando uma base em Marte, mas o objetivo principal deles sempre foi a Terra, que é o que a gente vai ver no segundo filme. E aí a Muito HQ, bom. a HQ termina com um quadrinho Muito assim, legal. tipo, em memória, em Love in Memory, de Do Peter Peter Cushing Cushing. OBE, Oh. de maio de não sei quanto a 11 de agosto de 94, né, tão cara? bonitinho. E aí é isso, cara. Essa é uma história que, diferente da primeira, né? Pequenininha. É pequenininha, mas ela já é uma Mas tá homenagem legal. mais ao sci-fi raiz, né? Tipo, Sim. marcianos, sim, super sci-fi. robô gigante. Lógico. Invasão da Terra. É bem Isso. O Dia que a Terra Parou, é bem Independence Day. É essa pegada. É bem série de Tokusatsu mesmo, cara. Um robô gigante em Marte, bicho. Sim. Você quer mais... Pô, tem uma série chamada Robô Gigante. E ele parece com esse robô gigante do quadrinho. Da Esfinge, né? Cara, então assim, de novo, uma homenagem ao Peter Cushing, uma homenagem a um gênero que era proeminente até hoje, né? Na verdade é proeminente, que é o sci-fi. Sim. E tipo, é legal você ver, a gente sempre rasga mó seda para o universo expandido, é legal você ver que até o universo expandido é o universo expandido, né? Pois Porque o é, Peter até o Cushing, Non-Canon tem o universo Non-Canon tem expandido. universo expandido, cara. Duas coisas que fazem ele ficar ainda maior, ainda mais proeminente, ainda mais importante, né, cara? São outras mídias, né, cara? Você vê que um deles é um conto, muito bem escrito, por sinal, que você consegue sentir toda a ambientação. É curtinho, mas vale muito a pena. E o outro é um quadrinho, que também é uma mídia que Doctor Who sempre teve. Doctor Who Magazine sempre teve história. Lembrando que nessa época, em 96, Assim, a Doctor tem Who um Magazine... monte. Ela não era publicada por qualquer lugar. Hoje em dia ela é publicada pela Panini, que não é qualquer lugar também. Mas em 96 ela ainda era publicada pela Marvel UK. Pela Marvel então ela tinha um UK. spotlight gigante. Exatamente. Quem escreveu essa história foi o Alan Barnes, cara. Alan Barnes naquela época já era conhecido por 2000 AD. Olha só. O Reino Unido ele tem dois quadrinhos muito grandes, que é 2000 AD e Juiz Dredd, né? O 2000 AD é dos anos 70. O Alan Barnes, eu não sei se em 77 ele estava escrevendo, mas ele já era famoso por 2000 AD. Então o que tinha... E detalhe, o currículo dele em Doctor Who é gigantesco também. Também. Já escreveu livro pra caramba, Tem quadrinho pra muito caramba. conhecimento de toda a história do universo de Doctor Who. Assim como o Justin Richards, né, cara? Isso. Ele é um spotlight, assim, de escrita em Doctor Who. Inclusive, queria ver escrevendo pra série de TV Com alguma certeza. vez, A gente- mais. Na verdade, assim, quando a gente fala de universo expandido, a gente tem pessoas muitíssimo talentosas escrevendo histórias, roteiros dentro do universo da série. E isso, a gente tá falando de livro de audiodrama, assim, em sua maioria.
os caras que escrevem audiodrama e os caras que escrevem livro, eles têm que ter um conhecimento maior da série até, às vezes, do que um showrunner. Sim. Porque esse é o Ele tem cara... que tomar um cuidado maior, né? Pra não Esse quebrar é o nada. cara que ele não pode quebrar nada do que foi estabelecido na série e criar algo novo. Sim. Entendeu? E por isso que eu acho Contando legal... o universo expandido. Sim, e por isso que eu acho legal o universo expandido desses dois filmes do Peter Cushing, porque é um terreno onde você não tem tanta amarra. Pois porque é. assim, é fora da continuidade, então você pode se dar liberdade, porque tem só que respeitar dois filmes. Então você pode viajar pra caramba. Tem Por bastante exemplo, elemento, de é. novo, hoje, se a Big Finish chegar e falar, putz, tem um cara que ele faz a voz do Peter Cushing, é um impersonator. Ah, pode usar o cara que fez a voz do Nossa, Peter ia ser Cushing maravilhoso. no Rogue One. Pois é, Pronto. pronto. Ele vai ser o protagonista de novas histórias do Doctor Who. Se Ia eles fizerem ser hoje, incrível. encaixa. Nossa, super encaixa. Então, é só cara, respeitar isso aqui tudo que a gente já inclusive- viu até agora, que é inclu- pouca coisa. Exato, é fácil Dá de pra trabalhar. criar muita coisa. Gente, Inclusive, nossa, Daleks vs The Martian, 13 de 13 também. 12 de Cara, 13. Ó, tudo do Peter Cushing pra mim, 13 de 13, Não, podem não. ir com Eu selo acho que assim, Fred de aprovação, Eu cara. dei a nota 12 pra todos os filmes e todas as obras aí do universo expandido, mas assim, a real é que o legado do Peter Cushing como um todo em Doctor Who é 13, cara. É a nota máxima. Sim. Porque o cara é foda, entendeu? É Porque é Peter Cushing, maravilhoso. né? É Peter Cushing de Peter Cushing. É o Peter Cushing de Peter Cushing mesmo. É. Porque, assim, é um legado, sabe? É um ator que era... E, gente, ainda é proeminente, porque... Ele não foi homenageado em Rogue One à toa. Algumas pessoas são imortais. Ele é um dos imortais. Exato, Né? exato. Esse cara é um imortal. Então, assim, ter ele em Doctor Who é uma honra. É tipo, é nível John Hurt, entendeu? É nível... Ele e Peter Cushing e John Hurt estão no mesmo nível... Sim. de brilhantismo, assim, de pessoas absolutamente extraordinárias e que não serão esquecidas. E que fizeram doutores meio especiais, né? E fizeram doutores especiais. Então, assim, cara, ter o Peter Cushing participando de qualquer coisa relacionada ao Dr. Who, dele ter pegado um tempo na agenda dele, eu vou fazer esses filmes, nossa, é uma honra, assim. É um privilégio, cara. É um privilégio enorme, assim. Sim, e é um baita privilégio, cara, Indiscutível. finalmente a gente ter riscado da nossa lista tudo que envolve Peter Cushing em Doctor Who está coberto no DWBRcast. É isso aí. Fechando agora a semana Peter Cushing aqui do Doctor Who Brasil. Pois é, pessoal, só pra não perder o hábito, Thaís, lembra pra galera o e-mail, caso eles queiram mandar pra gente aí o review deles, a ideia que eles tiveram sobre tudo isso do Peter Cushing que a gente falou. Qual é o e-mail do Doctor Who Brasil? podcast@drbrasil.com.br O Facebook? facebook.com/drbrasil O Instagram? instagram.com/drbrasil O nosso grupo no Telegram é t.me/Doctor Who Brasil e os nossos apoiadores do Apoia-se são... Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. Isso, e se você quiser se tornar um apoiador é fácil, é só entrar em apoia.se/Dr. Brasil, começar a apoiar, começar a ajudar a gente a trazer mais conteúdo de qualidade, assim como esses 3 podcasts soltando essa semana, Pois cara. é. Semana com podcast extra, além de já ter 2, cara. Ó, tá isso é uma pensando o quê? maravilha, cara. Pois é, cara. E, de novo, cara, estar aqui pra revisar coisas do Peter Cushing foi muito bacana. O que também é muito bacana é você apoiar a gente com seu compartilhamento também, tanto no vídeo do iTunes, quanto pela RSS, quanto pelo Spotify. De novo, é uma rede social que a gente gosta bastante, que é a rede social dos podcasters, é a rede social que tá fazendo a gente crescer cada vez mais e ter mais ouvintes, cara. E ganhar visibilidade. Sim, exatamente. É sempre legal poder, tá levando a cultura do Peter Cushing pras pessoas. Com certeza. Exatamente, Conheçam as obras do Peter Cushing dentro de Dr. Who e fora também. Sim, quem sabe a gente já tem off-topcast falando sobre Peter Cushing, no nosso Sim, off-topcast da sim. Hammer. Tá- Quem sabe tá a gente- tagueado, tá linkado aí. Quem sabe a gente não faz mais alguma coisa, um filme com ele aí proeminente mais pra frente. Com certeza. Pois é, mas em relação ao Doctor Who, tá tudo coberto, tá tudo ticado. Foi um prazer enorme revisar isso com vocês. Obrigado por estarem mais uma vez com a gente nesse DWBRcast extra curtinho, pra fechar aí o material sobre esse Doctor Who tão legal. Até terça-feira, aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau.